estamos, mais uma vez, procurando transmitir a palavra, e a palavra não é uma autoajuda como as pessoas têm programas de autoajuda aí fora. A palavra é uma verdade, é algo real, que não apenas não é por um momento, por uma determinada ocasião, e passando aquilo, tudo está resolvido. Ela permanece para sempre, e a ajuda que nós temos, ela permanece todos os dias da nossa vida. E sendo que estamos vivendo momentos atípicos, estamos vivendo em horas que, na verdade, ninguém estava esperando, mas o povo de Deus, os filhos de Deus, em qualquer circunstância, eles não serão tomados de surpresa. Nós estamos preparados, nós estamos a todo momento atento a tudo aquilo que pode acontecer. Estamos seguros de que o Senhor tem nos recluído em um lugar onde não pode chegar nenhum mal, porque está escrito: nenhum mal chegará à sua tenda. Quero fazer uma leitura no livro de Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 26 e parte do 28, que diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Entramos num reino, recebemos um reino que não pode ser abalado. Nós nascemos neste reino. Nós somos parte deste reino. Não significa que nós entramos nisso em uma determinada ocasião e podemos sair disto. Nós somos parte disto desde o princípio. Então recebemos um reino, tomamos conhecimento deste reino. Ele já se encontrava em nós. Não tínhamos conhecimento, mas quando nós tomamos conhecimento, então nós descobrimos que sempre fomos parte deste reino. O mundo está procurando por uma solução. O mundo está procurando por uma resposta. E a grande frustração é que eles não têm tido resposta. Quando eles procuram resolver uma situação, sanar um problema, então já tem 2, 3 adiante esperando. E isto está levando os homens a ficar perturbados, mudar até o semblante, e nós vemos um povo na rua amedrontado, um povo que expressa no rosto desespero, mas eles não sabem de onde está vindo isto. Mas o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos ensinado, não de ontem, mas de longos anos, que nós chegaríamos uma hora que veríamos estas cenas, veríamos os homens enlouquecidos, veríamos as pessoas em desespero e tendo um desespero, tendo um medo oculto, quer dizer, eles nem sabem que estão com medo, mas estão com medo. É uma coisa inconsciente. Por isto, no Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus, ele deixou uma advertência, uma profecia. Eu gostaria de ler, quando ele fala no versículo 32, do capítulo 24, diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, o que nós lemos na Bíblia, pregamos por longos anos, essas rodas estão começando a girar. Quer dizer que estes acontecimentos estão agora em evidência. A figueira é Israel e as demais árvores são as denominações, as igrejas gentias. Israel floresceu. Em 1948, foi declarada pela ONU uma nação. Tem sua bandeira, tem seu dinheiro, né, sua moeda, e hoje é uma das nações mais poderosas do mundo. Então Israel floresceu. Também, todo o sistema religioso no mundo houve um avanço astronômico, um avanço absurdo, como as igrejas se multiplicaram e cresceram, como aumentaram as religiões. Significa que esse crescimento é um sinal de juízo, é um sinal de destruição, porque todo esse crescimento, toda esta multidão é um povo que não tem conhecimento da palavra, tem conhecimento de religião, mas não da palavra. Isso é um movimento babilônico. Agora, tudo que Babilônia oferece é perigoso, é mortal, é tóxico, é assassino. E o povo está alimentando há muitos anos de uma comida assassina, de um alimento tóxico, de religiões híbridas que têm levado as pessoas a nem saber quem é o Cristo, nem saber o que significa o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque sempre colocaram o Senhor Jesus como a segunda pessoa de uma suposta trindade que eles pregam. Então todo mundo se desenvolveu, cresceu com este ensinamento. E no meio de todo esse barulho, no meio de toda esta confusão, Deus envia a sua palavra. A palavra veio apenas para cumprir aquilo que está escrito, que diz que todos foram selados, um de um lado e outro do outro lado. Os filhos nascidos da palavra têm a marca de Deus, o selo de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Aí então se cumpre o que disse o Senhor: e o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. É o povo que conhece o Deus da verdade, é o povo que tem recebido a verdade. Por outro lado, tem um povo que tem uma outra marca. Esta marca é para que eles nunca tenham conhecimento da verdade. Mesmo que você ensine, mesmo que você possa fazer um programa bem amarrado, bem estruturado de ensinamento, eles não poderão nunca captar esta verdade, porque eles nunca irão aceitar que Deus enviou um profeta, eles nunca irão aceitar o batismo cristão em nome do Senhor Jesus Cristo, eles nunca irão aceitar aquilo que Paulo ensinou no princípio, a sã doutrina, o ensinamento da palavra. Portanto, para eles a Bíblia é apenas um livro a mais na sua estante, né? Na sua biblioteca.
A Bíblia é um livro que está aberto, ajuntando poeira. Só isso. Mas a Bíblia, hoje, ela não significa para eles, hoje, um livro, um método de ensinamento para conhecer a Deus. Mas a Bíblia é apenas um livro de discurso. Discurso. Mas para o crente, para o cristão, a Bíblia, ela não somente está escrita para nós em letra, mas no espírito. Então a Bíblia passou a viver e a se manifestar em nossa vida. Então é tempo da palavra se manifestar. Não vai ser um outro tempo, é este tempo que a palavra viverá como viveu nos dias primitivos. Nos dias primitivos, quando eles colocaram os apóstolos na cadeia, o Senhor foi lá e tirou. Não precisou de um juiz assinar um alvará de soltura e requerido por um advogado. Não, o Senhor foi lá na cadeia naquela noite, abriu a porta e tirou Pedro. Quando presos foram Paulo e Silas, o Senhor também fez a mesma coisa. Acrescentou, mandou um terremoto e derrubou tudo e libertou os seus filhos. Era a palavra vivendo. Eles não precisavam nem falar. Deus estava agindo, porque eles guardavam a palavra. E esta palavra diz agora, ela está restaurada, vivendo em nós. Vive no homem. Nós olhamos na Bíblia, lemos a Bíblia, mas a palavra vive através da nossa vida, do nosso comportamento. A nossa fé manifesta esta palavra. Portanto, este momento que estamos vivendo é, na verdade, um momento único e não será repetido. Nós estamos tendo na alma algo incendiado, inflamado, separados. Um avivamento está incendiando o nosso ser, porque chegou a nossa hora de sairmos daqui. Por outro lado, o mundo está procurando recursos. Quando o mundo teve um clamor, eles clamavam por um Messias por longos anos, por centenas de anos. E Deus enviou o Messias. Quando ele enviou o Messias, eles o crucificaram, porque não estava de acordo com seus costumes, com seus gostos, com a sua política e com a sua religião. Mais tarde eles clamaram por um Messias novamente. Então, Hitler foi o Messias para a Alemanha, né? Adolfo Hitler, Stalin foi o Messias para aquele dia. Estão procurando por um Messias. O mundo está desesperado por um Messias. E esse Messias já está pronto. Esse Messias é aquilo que nós lemos, aquilo que nós temos aprendido. Esse Messias está prontinho para se manifestar. Só que o mundo tem que estar em uma determinada posição, em uma determinada condição. E a condição para esse Messias se apossar do mundo chegou, que é um problema sério, financeiro, né? Que é um problema sério, é uma recessão financeira, informações desencontradas, opiniões desencontradas, nações estão debatendo com outras nações. Então, digamos assim, um tentando tragar, engolir o outro. E esse Messias que eles esperam vai acabar, vai tirar, vai sumir dentre o mundo todos os alvoroços. Ele tem a palavra do dia, ele tem a resposta para a humanidade. Quando esse Messias tomar posse, tomar posse da sua posição, nós sabemos que os santos do Senhor têm deixado esta terra, têm ido embora. Nós estamos a um fio do arrebatamento. Às vezes tem pessoas que não sabem o que é arrebatamento e, se sabe, não está crendo.
Mas esse é o momento. Vai ser uma surpresa para muitos, que está postergando, né? Que está adiando, dizendo, não, vai acontecer sim, mas não é para essa era, não é para este tempo. Nós vamos ter sim um arrebatamento, vai haver uma ressurreição, mas não é para hoje. Saiba de uma coisa, que os sinais apontam que é realmente para hoje, a qualquer momento. Eu quero tomar algumas palavras de alguém que tem autoridade para falar, tá? Do profeta do Senhor, o irmão Branham. Ele disse, eles estão chorando por um Messias aqui, nesse tempo. O que eles tiveram? Eles queriam isto, eles queriam tomar aquilo. O mundo hoje deseja vencer. A igreja deseja vencer. Cada denominação. Mas veja o que Deus lhes deu. Eles queriam um gênio militar. E eles queriam um gênio científico. Porém, Deus lhes deu um cordeiro, deu um bebê. Que contraste! Que contraste! Você acha que eles aceitaram aquela criança chorona? Mas era aquilo que eles precisavam. Deus te dá de acordo com sua necessidade, com certeza. Eles ganharam um bebê quando desejavam um general. Porém, eles obtiveram um bebê manso, humilde, embora Deus conhecesse suas necessidades. Que contraste! Que decepção! Falar que aquele era o Messias que eles estavam esperando. Eles não tinham sequer ideia que seria daquela maneira. E eles também não tinham ideia que era aquilo que eles estavam precisando. Era aquele Messias que eles precisavam. Hoje, o Messias que o mundo precisa, que é a palavra, também eles têm rejeitado. Isto foi lá no princípio, isso foi durante todas as eras, e está se repetindo. Está se repetindo. Você não precisa de um gênio militar, de um grande cientista, você não precisa de um grande gênio para dar uma resposta econômica para o mundo. Você precisa de alguém para te tirar deste lugar aqui, tirar desta confusão, deste hospital de pestilentos, como estamos vendo. Por isso que sempre houve um engano muito grande quando Deus envia o Messias. Deus enviou uma mensagem, Deus enviou um profeta, Deus abriu sua palavra. E o mundo nada sabe disto, como eles não sabiam que Jesus Cristo era o Messias para eles naqueles dias. Agora, quando eu li aqui nas Escrituras, em São Mateus 24 e 32, isso é uma profecia cumprida. 1948, Israel tornou-se uma nação, sim. Então, em 1988, aquela geração se completou, tá? E Deus emprestou alguns dias, Deus emprestou alguns tempos. Não que Israel não está preparado para isso, porque Deus tratará com Israel de uma maneira diferente que ele trata com os gentios. É porque ainda os gentios não estavam completos. Ainda não estava completo esse ramalhete, esse buquê, que é a noiva, não estava completa. Mas, neste momento, ela está completa. Neste momento, o corpo está formado.
tudo está formado, dos pés à cabeça, está completo. E quando o corpo está formado, a criança tem que nascer, não é isto? Então chegou o tempo de nós nascermos para um outro mundo. Chegou o tempo de sairmos deste ventre, dessa escuridão. Uma criança que está há 9 meses no ventre da mãe, e quando chega o tempo dela, ela quer sair dali. E nunca mais ela vai voltar lá. Nunca mais ela deseja voltar naquele ventre, naquela escuridão, porque ela saiu para um novo mundo. Ela recebeu luz. Ela está em uma outra civilização, muito, muito além daquilo que era aquele pequeno espaço dentro d'água ali, né? Dentro do ventre da mãe. Deus está nos tirando exatamente deste cosmo para levar para a sua casa, levar para o lar. Estamos saindo daqui. Estamos indo embora para casa. E quando nós atravessarmos dessas 3 dimensões, tempo, luz e matéria, e entrarmos ali do outro lado, nunca mais você desejaria estar aqui de volta. A diferença é tão grande que não poderíamos comparar, falar e explicar com palavras de mortais. Entre o tempo, a eternidade, entre o terrestre e o celeste, entre a morte e a vida, entre um corpo mortal para um corpo da imortalidade. É isso que está acontecendo agora. A natureza está revoltada, nós estamos vendo o mundo em uma grande confusão, e nessa grande confusão e nessas coisas terríveis que estão acontecendo, o comportamento das pessoas, a atitude das pessoas são animalescas, diabólicas. Por quê? Porque tudo isso está criando uma situação, um clímax para nós sairmos para o novo mundo, para a nova terra, irmos para a eternidade. Agora, por isso que essa profecia se cumpriu, em 88 nós tivemos uma geração completa, Israel fez 40 anos de nação, né, repatriados, e o relógio de Deus é Israel, o nosso relógio é Israel, são os judeus. E tanto de um lado como do outro, disse Paulo, até que venha a plenitude dos gentios, e chegou o tempo da plenitude dos gentios. Então é o tempo de nós mudarmos de casa. É tempo de mudarmos de lugar. Que Deus possa te ajudar a saber que esse é o seu tempo de mudança também. Ele nunca chegou a ser um político nacional ou de igreja. Se o Messias viesse hoje, ele não seria um político nacional ou da igreja. Se choramos por tal pessoa, Deus nos dará libertação. É um clamor. Mas temos que receber isto da forma que ele envia isto. Eles não fizeram isto, eles não queriam aquilo daquela forma. A igreja clama hoje, ó Pai Celestial, envia-nos, por favor, a Jesus, por favor. Quando o Espírito Santo começou a se mover, aquilo, nós não, aquilo. Bem, você, nós não queremos este homem nos governando. Eu não quero ouvir aquilo. Eu não poderia aceitar aquilo. Minha denominação não crerá naquilo. Então você não quer um Messias. Você não quer a unção. Se Deus enviou um Messias, ele está exatamente aonde? Na palavra. E palavra por palavra na Bíblia, exatamente como ele foi da primeira vez. O clamor do mundo
quando vemos políticos e tudo mais extorquindo a própria vida da igreja e nós choramos, Deus nos envia isto, então nós recusamos quando ele envia, isto é certo, nós não desejamos isto. Não, se isto não está de acordo com a nossa crença, com a nossa religião, nós não recebemos porque não é do nosso gosto. Isso não nos satisfaz. Por isso que Deus enviou no dia que eles estavam clamando, não um gênio militar, não um grande general descendo com um exército protetor, com uma espada sobrenatural, ou lança para que eles pudessem chegar e colocar Roma e a Grécia e o restante deles no mar e afogá-los. Ele não lhes enviou algo assim, embora ele dissesse que ele realmente o fez uma vez nos dias de Moisés, mas eles precisam disso então. Eles precisavam de um homem como Moisés naqueles dias. Mas quando chegou na hora de vir o Cristo, de vir o verdadeiro Messias, o Deus Emanuel, Jeová, o Verbo encarnado, não era para libertar do Egito, libertar de Nabucodonosor, dos reis babilônicos, era para libertá-los da religião. O Egito e a Babilônia eram pagãos. Mas quando aquela geração recebeu Cristo, eles não consideravam pagãos. Eles consideravam adoradores de Jeová, do Deus de Abraão. Isso que eles consideravam. Mas eles estavam adorando de maneira errada. Então Deus enviou o Messias para trazê-los exatamente da maneira correta. E ele disse: pagão é ele. Nós não aceitamos seus ensinamentos. E por isso o Messias passou debaixo das sombras das grandes catedrais daquele dia, das mais diversas religiões, e ninguém viu. E foi para um pequeno grupo que pôde captar a visão do dia e da hora e receber, porque estava predestinado para receber a palavra naqueles dias. Se repete a mesma cena. Qual o clamor do mundo? Solução financeira. Qual o clamor do mundo? Acabar as confusões todas. Qual o clamor do mundo? O clamor do mundo não é pela palavra. Eles querem conforto aqui. Eles querem solução para os seus problemas aqui. E são muitos problemas que eles têm. Mas tem alguém que vai dar solução para eles. Bem temporário. Mas chegou para nós alguém que está dando e deu uma resposta e solução definitiva. Cristo, a palavra, que neste tempo vem ao nosso encontro, não em forma de letra apenas, mas a palavra, quando ela é revelada, ela mostra Deus em sua plenitude, vivendo em seu povo. Nos dias passados, na primeira vinda, Deus estava em um homem, ele foi crucificado, redimiu aquela semente, ele levantou a igreja na primeira era, a era primitiva, a era de Éfeso. No final aqui, nesse tempo que estamos fechando a cortina do tempo, que estamos terminando todo este período longo e sofrido, então, agora, ele não veio apenas em um homem, ele veio num profeta, e quando Deus tirou o profeta, ele permanece com a mesma obra que ele fez no profeta, através do seu povo. Então não é Deus num homem agora, é Deus em seu povo, é Deus em sua noiva, é Deus em sua palavra. E esta palavra tomou o trono, e o trono desta palavra é o coração do homem que recebe, que aceita. Quando ele abriu a palavra, tivemos a bem-aventurança, tivemos a graça de Deus de saber
que Deus agora se esconde novamente atrás de peles humanas, como aquele caso daquele menino que clamou pela mãe numa noite de relâmpagos e trovões. Ela disse: eu tenho medo dos relâmpagos, minha mãe. Eles me cortam aos pedaços quando eu vejo. A mãe disse: meu filho, fique tranquilo, nós somos cristãos. O relâmpago não vai fazer mal nenhum. Fique tranquilo. Ele disse: mãe, eu quero. Deus está em nosso lar, Deus está em nossa casa e nos protege. Mas eu quero um Deus que eu sinta. Eu quero um Deus de pele. Eu quero um Deus que seja palpável, tangível. Isso estava então mostrando que hoje o nosso Deus, ele pode ser tocado, ele pode ser ouvido, ele é tangível, porque ele está em seu povo. A palavra hoje vive em nosso meio. O Messias, que a sua alma clamou, Deus respondeu, ele está aqui. O Messias que o mundo pediu e clamou, está aí. Eles também têm o Messias deles, está a ponto de se manifestar. E o nosso Messias tem se manifestado. Não um científico, não um grande presidente, não um grande homem, um grande general. Ele é tão humilde como foi na sua primeira vinda. Passou pelas sombras das grandes igrejas e ninguém viu. Ele passou por este mundo aqui desde 1933. E chegou agora neste momento e o mundo nada sabe. Bem-aventurado os que viram, os que receberam, os que estavam ordenados para receber nesse dia, nesta hora. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Essa palavra é extraída da mensagem A Queda do Mundo. Deus abençoe. Abraço.